Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 3. Tu sempre serás santo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, todos nós temos um
sonho. Todos nós temos planos, projetos, e a gente, é comum nós vermos, ouvirmos, acende a luz, por favor, sou pretinho aqui, ninguém vai me ver. Aleluia! Carol, acende a luz, por favor. Obrigado. E todos nós sonhamos com encontros inesquecíveis, né? É comum as meninas sonharem com o seu príncipe de cavalo branco. O segundo casamento que eu fiz, a menina, ela, na hora de se declarar para o noivo, ela falou: eu sempre sonhei com um príncipe chegando num cavalo branco. E eu comecei a imaginar, eu estava aqui ouvindo, estava falando, eu sempre sonhei com um príncipe chegando num cavalo branco. E isso e aquilo eram vários sonhos, vários projetos. Mas de repente, chegou ele com um carro velho e o suéter da vovó e tomou o meu coração. Está entendendo? Todos nós sonhamos, as mulheres sonham com um príncipe, os homens sonham com uma princesa. A gente planeja, a gente projeta várias coisas. Nós queremos ter aquele encontro inesquecível, ter aquele encontro maravilhoso, o primeiro encontro da nossa vida, o primeiro encontro daquele casal, o primeiro encontro daquelas pessoas. Mas muitas das vezes, quando nós falamos de encontros, quando nós falamos de estar junto com alguém, nós também podemos pensar em reencontros de pais e filhos. Quando muitas das vezes o filho vai estudar fora e depois de anos o pai vai lá no aeroporto e quase 10 anos sem ver o filho, tem aquele reencontro e algo assim maravilhoso. Eu presenciei o maior e o mais impressionante encontro da vida da minha mãe. Ela perdeu um filho por 16 anos. História um pouco complicada, mas foram 16 anos chorando para que ela pudesse novamente rever o seu filho. E eu estava lá no momento em que aquele garoto chegou até a porta de casa e ela pôde ver o filho que estava perdido há 16 anos. São encontros que nós sonhamos, que nós planejamos, projetamos. São coisas que mudam a nossa vida, a nossa história. Existem também encontros que são um pouco constrangedores. Quem nunca, diante de um encontro, diante de uma situação, acabou fazendo algo constrangedor no primeiro encontro? São encontros que acabam se tornando inesquecíveis. São coisas que marcam a nossa vida, que marcam a nossa história. Eu estava assistindo uma série, 911, e um dos bombeiros lá, ele marcou um encontro com uma mulher e ele foi todo preparado. E aí chegou no encontro, acho que a primeira coisa que ele falou, assim que ele foi comer, engasgou, já era, desmaiou. Uma confusão gigantesca, foi algo constrangedor. E a verdade é que nós vivemos sempre em encontros. Mas eu quero hoje não falar de um encontro inesquecível, mas eu quero falar de um encontro irresistível. Eu quero falar de um encontro ou encontros de homens e mulheres que muitas das vezes eles estavam com a sua vida já sem perspectiva, já não acreditavam mais em si mesmos, já não se encontravam mais em... esse negócio está me incomodando aqui. Por favor. Está batendo no meu braço. Mas eram homens que já estavam completamente sem perspectiva de vida, talvez sem sonhos, sem projetos. Homens que tinham até mesmo um chamado de Deus, mas por conta do tempo, por conta das situações, acaba que eles foram se frustrando e se afastando daquilo para o qual eles nasceram, daquilo para o qual eles foram chamados. E quando nós olhamos essa foto, nós logo lembramos de Moisés, nós logo lembramos de um homem que num determinado dia, um determinado momento, teve um encontro com Deus. E naquele encontro, a gente vê que Moisés, ele tinha uma chamada, ele tinha um projeto, ele tinha planos de Deus sobre a vida dele, mas aquele homem que tinha um plano,
aquele homem que tinha um projeto, aquele homem que era o sonho de Deus para libertar a nação, de repente, ele se torna um assassino, de repente, ele se torna um fugitivo da lei e foge da lei por 40 anos. Mas ainda assim, nada estava perdido. Ele teve um encontro diante de uma sarça. Ele teve um encontro diante de um arbusto que pegava fogo, que foi irresistível para que ele pudesse voltar ao caminho, para que ele pudesse voltar ao propósito. E muitas das vezes a gente não consegue entender que, na verdade, Deus está querendo ir queimando dentro do teu coração e está dizendo: oh, hoje essa sarça ela começa a arder, ela começa a queimar dentro de você novamente, porque é dia de um encontro comigo, é dia de voltar a viver os meus sonhos, é dia de voltar a viver os meus projetos, é hora de você voltar a queimar tudo aquilo que eu tenho para você. Êxodo capítulo 3, o verso 1 em diante, para que a gente possa começar, senão eu não paro de falar. Amém? Verso 1 em diante diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía por meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Moisés, ele era a promessa de Deus para a libertação do povo de Israel. Moisés, ele era a libertação do povo de Deus para aqueles homens que estavam, há muito tempo presos, escravizados no Egito. Porque eles estavam há 400 anos no Egito, mas não era 400 anos de escravidão, porque muitas das vezes o Egito ele nos ilude, muitas das vezes o mundão ele nos ilude, parece muito bom, parece que agora está tudo bem, então a gente começa nas festinhas, a gente começa naquela bebidinha, a gente começa naquele cigarrinho, e quando a gente vai se envolvendo e se envolvendo, até o momento em que estamos completamente presos, até o momento em que estamos completamente escravizados por um vício, escravizados por situações que paralisam aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então Moisés, ele era claramente a promessa de Deus, mas no meio do caminho as coisas mudaram. No meio do caminho, as situações mudam. Isso é, muitas das vezes, na minha vida, na sua vida. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, não começamos a caminhada com Deus? Muitos de nós sabemos que temos uma promessa do Senhor, sabemos que somos chamados pelo Senhor para mudar o quadro da nossa casa, para mudar a história do nosso bairro, para transformar a vida de alguém. Mas, pelo meio do caminho, vem frustrações, vem situações que paralisam o chamado de Deus para a nossa vida. Moisés, ele matou um homem, ele fugiu por 40 anos para que ele não fosse preso e não fosse morto. Muitos de nós aqui não matamos ninguém, mas muitas das vezes foi o pecado que nos seduziu. Muitas das vezes foram os vícios que nos seduziam, foram pessoas que falaram coisas que nos machucaram, que nos magoaram e fizeram com que a gente se afastasse do propósito de Deus e fizeram com que a gente saísse daquilo que Deus tinha como propósito principal para nós. E aí a gente fala, 1 mês sem ir à igreja, 2 meses sem ir à igreja, 3 meses sem contato com o meu mestre, 6 meses fugindo da presença. Nossa, tanto tempo que eu não consigo mais orar. É tanto tempo que agora eu estou paralisado e não tenho mais forças para voltar. São tantas situações que vão acontecendo que vão nos paralisando. São brigas entre marido e mulher, são situações que um líder falou algo que nos machucou, são situações que nós vimos pessoas fazendo tudo errado dentro da igreja e a gente fala assim, mas como pode isso dentro da casa do Senhor? E infelizmente nós vamos ver isso o tempo todo. Aonde há o ser humano, aonde há o homem e a mulher, eles vão errar. E nós precisamos
seguir o conselho bíblico, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas a verdade é, Deus ele vai nos chamar para que cada dia a gente possa realmente expor o que está errado, realmente dizer, oh, eu vou continuar seguindo o Senhor, independente dos erros do pastor, independente dos erros do líder, independente das situações adversas que eu veja, eu fui chamado para isso e eu vou viver o Evangelho de Cristo, eu vou viver os propósitos, os sonhos do Senhor para a minha vida, para a minha história, eu vou viver os sonhos do Senhor para a minha casa, para o meu bairro. A minha família não será escravizada pelas drogas, os meus filhos não serão presos pelo tráfico, ei, os meus filhos não serão alguém que as pessoas vão desprezar e menosprezar e falar assim, não servem para nada, porque serão homens, mulheres, crianças honradas, homens e mulheres que vão viver aquilo que Deus os chamou para viver. Ainda no ventre da mãe, ainda na sua infância, muitas crianças já são chamadas pelo Senhor. Eu fiquei aqui impressionado, porque minha filha está a semana inteira, pai, deixa eu cantar, pai, deixa eu cantar. Aí eu falei assim, tu não ensaia para tu cantar. Aí eu, na hora que ela falou aquele louvor, eu falei, rapaz, esse negócio é difícil de cantar, difícil de cantar. Quase ninguém vai conseguir te acompanhar. Você vai cantar? Vou cantar. Falei, rapaz, você tem 7 minutos. É muito tempo. Mas ela é uma criança que se eu falar assim, vem orar no final do culto. Vocês veem, né? Ela vem. Ela ora. Ela fala. Aí eu falei assim, cara, eu não posso negar e deixar ela cantar. Ela cantou e se entregou. Que lindo, tão lindo é cada momento. Então são crianças que a gente entende que tem um chamado e querem se entregar a isso. Aí a gente, muitas das vezes, quer limitar, mas a gente precisa entender, nós precisamos semear ainda mais esse fogo, essa presença dentro do coração delas e entender a sociedade, as pessoas têm que entender, essa criança é chamada, é usada por Deus, essa criança vai ser usada e ousada nas mãos do Senhor para viver os planos e os projetos dele. Diante daquela sarça, diante daquele arbusto que pegava fogo, que queimava, Moisés ele se encontra e fala assim, tem algo diferente aqui, porque esse arbusto ele sempre pega fogo no deserto, é só mato seco, mas o que impressionava a Moisés é que não era consumido aquele fogo não se acabava, aquela chama não se apagava, e Moisés fala, tem algo diferente aí, tem algo acontecendo que eu preciso ver mais de perto. Na verdade era Deus chamando. Muitas das vezes você está na sua casa e fala assim, tanto tempo que eu não estou lá, tanto tempo que eu não louvo, tanto tempo que eu não me entrego, e aí é Deus falando contigo, eu quero essa chama queimando de verdade dentro de você, eu quero o teu coração vibrando e vivendo os meus planos, os meus projetos. É Deus falando assim, a sarça começou a queimar e você precisa se aproximar e chegar mais perto de Deus. Deus está falando, hoje é dia de renovação de aliança, hoje é dia de renovação de vida com Deus, para viver os sonhos e os projetos dele. Vamos seguir o capítulo, verso 4 diz assim, então viu ele que se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O interessante é que esse versículo ele começa dizendo que Deus viu Moisés. Ele viu que Moisés se aproximava. E aí Deus está falando assim, eu estou vendo você. Eu conheço você. E muitas das vezes eu até sinto falta dos momentos de oração que você tinha. Muitas das vezes eu até sinto falta dos momentos que você se colocava de joelho, dos momentos que você se jogava no chão para louvar e para se entregar, dos momentos que você era aquela pessoa que estava na igreja orando e expulsando demônios, estava na igreja dançando, estava na igreja se entregando com tudo que você tem. Deus olhando para Moisés, falando assim, rapaz, ele está se aproximando, ele está querendo chegar mais perto, só que tem algo que, você vai falar assim, tá, mas Deus viu e falou, não se aproxime, tira a sandália dos teus pés, porque
o lugar onde tu pisas é santo. E eu tive aula com um judeu, quando eu estava fazendo teologia. Yosef não sei o que, Ben Davi, o nome do cidadão. Ele falou que ele era um dos escravos de Davi, né? Que a descendência dele era um povo escravo de Davi. Não, a gente é escravo. Mas o nome dele é Ben Davi, que significa filho de Davi, né? Que é da linhagem de Davi. Aí acontece de que eu tinha ouvido um pastor judeu que também tinha se convertido ao cristianismo falar algo sobre Moisés. E aí eu cheguei nesse professor de cultura judaica e falei com ele: professor, é verdade essa história? Ele falou assim: essa é uma história que ela não é bíblica, mas ela é contada de pai para filho diante dos judeus. Então nós acreditamos. E ele conta que Moisés, quando era ainda muito novo, ele passou por diversos treinamentos, porque quem conhece a vida de Moisés um pouquinho, sabe que a teologia costuma dividir a vida de Moisés em 3 fases, né? 3 fases de 40 anos, são 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos cumprindo o propósito de Deus. Eu já divido um pouquinho mais, mas a verdade é a seguinte: os primeiros anos da vida de Moisés, ele estava no Egito, talvez sendo até mesmo treinado para se tornar um faraó. E quando ele foi pego no rio pela filha de Faraó e foi criado dentro do palácio. Então acontece o seguinte: dizem que Moisés ele estava sendo treinado para ser um grande guerreiro, treinado para assumir grandes posições dentro do palácio. E se tinha algo que andou com Moisés a vida inteira, foi um brasão que eles colocavam nas suas sandálias. Era um brasão de pele de crocodilo do rio Nilo, que tinha o símbolo do maior Deus, da maior divindade dos egípcios, da maior divindade daquele povo do Egito, o Deus Ra. Então, no momento em que Moisés começa a querer se aproximar de Deus, ele está vindo com uma sandália, com o símbolo de uma das maiores divindades do Egito. E agora Deus falou para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é santo. E muitas das vezes nós queremos até voltar para a presença do Senhor. Muitas das vezes nós queremos até nos aproximar de Deus. Só que Deus aí muitas das vezes vai ter que falar contigo. Muitas das vezes Deus está falando contigo: ei, tem que tirar as sandálias dos teus pés. Tem que tirar Ra, que é o nome da divindade. Tem que tirar essa situação que está paralisando você. Muitas vezes são mágoas. Mas aconteceu isso. Agora eu vou para a igreja e vou ficar lá de cara feia olhando para o pastor, só para mostrar que eu estou lá. Não é? Mas aconteceu assim, aconteceu assado. E a gente vai carregando algumas coisas que vão nos impedir de realmente chegar diante de Deus. Então Deus está falando com Moisés, tem que tirar aquilo que atrapalha a minha presença na sua vida. Tem que tirar aquilo que muitas das vezes vai impedir de que você realmente chegue aos céus, de que você realmente chegue ao propósito, aos planos, aos projetos de Deus. Moisés tem que tirar o que não presta na sua vida. E você, a mesma coisa. Se você quer hoje começar a se chegar diante de Deus, começa a falar com Ele: Deus, o que precisa ser limpo, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado e moldado na minha vida. Muitas vezes é até religiosidade. Muitas das vezes são coisas que a religião foi implantando sobre nós, que a gente fala assim: isso não é de Deus. Quando nós fizemos uma peça, ele estava aí, né, o garotinho de 110 quilos, ele ganhou um kimono. 110 quilos? Ó, Carol falou. 106, já caiu um pouquinho. Então, ele ganhou um kimono e uma promessa de Deus. Só que aí vieram os familiares, os religiosos, e falaram assim: não, esse negócio de luta não é de Deus, e isso não é de Deus, e isso não é de Deus, e aquilo frustrou aquela criança de 106 quilos. Aí aquela criança cresceu, se afastou da presença de Deus, e
estava completamente frustrado. E infelizmente muitas das vezes é isso. Nós, por conta de pessoas religiosas, nós, por conta de palavras de maldição, palavras contrárias, situações que aconteceram, a gente está com as sandálias nos pés, a gente está com situações presas no nosso coração, que estão nos afastando de viver os sonhos, os projetos, os planos de Deus para a nossa vida. E o que Deus está falando com Moisés é: Moisés, tira isso da tua vida, tira isso do teu coração. Ei, o que Deus está falando contigo é: ei, começa a entregar isso nas minhas mãos, começa a dizer: Senhor, eu não consigo por mim mesmo, os vícios me param, os amigos me param, as situações me param, mas Senhor, eu sei que Tu tens o poder para me fazer continuar andando e vivendo os Teus planos, os Teus propósitos. Deus, Ele pode e irá fazer na sua vida. No momento em que você falar para Ele: Deus, eu quero. Moisés até tentou dar desculpa. Quem conhece um pouquinho vai falando que eu sou gado. Não se preocupa com a gagueira, não. Ah, Senhor, mas é que não dá desculpa para Deus, não. Simplesmente fala: Senhor, eis-me aqui, eu vou viver aquilo que o Senhor tem. Ah, mas é que eu caí, mas é que aconteceu isso, mas é que me acusaram. Esqueça o que aconteceu. Simplesmente viva os sonhos e os projetos de Deus e comece a viver aquilo que Ele te chamou para viver. Mas pastor, você nem sabe quem sou eu. Tu não me conhece, pastor. Eu quero falar agora a respeito de uma outra mulher. Eu quero falar de uma mulher que a vida dela foi marcada por traumas, por situações adversas. Uma que a Sandra agora vai te falar que ela trabalha à noite. Uma mulher que muitas das vezes a gente despreza, menospreza. E uma mulher que estava carregando, milhares de acusações e situações contra si. Uma mulher chamada Raab. Primeiro, ela era uma prostituta. Já era menosprezada pela sociedade. As pessoas já olhavam mal para ela. Em segundo lugar, ela morava em Jericó. Jericó estava prestes a ser completamente destruída. Ela morava praticamente na periferia, morava na favela, ela morava onde ninguém dava nada por ela, aonde eles falavam assim: mas logo esse bairro, quem mora na Independência sabe, como é que era a escola. Isso aí é lá na Independência, sei o quê? Eu sei que eu passava na escola, falava: esse pretinho lá na Independência, deve ter sido ele que botou borracha. Aí, eu era meio invocado, sempre dava problema, era complicado, mas a verdade é essa. As pessoas olham e falam assim: prostituta de Jericó, de lá da periferia, de lá da favela, sabe? As pessoas olhavam e falavam assim: opa, já era, não tem mais chance, não tem mais perspectiva de vida, não vai dar certo para ela, não vai dar certo para você. Quantas vezes olharam para você e falaram assim: você tem tudo para dar errado. Era exatamente que olhando para a vida de Raab, era olhar e falar assim: já era, tem tudo para dar errado. Mas acontece de que num determinado momento, do nada, a graça de Deus alcançou essa mulher. Ela foi pega pela graça e a misericórdia do Senhor. Aquela cidade ia ser destruída. Ela era uma pecadora, ela morava mal, ela não tinha condições de nada. A verdade é o seguinte: Jericó iria ser atacada e destruída por Josué. Só que antes de que Josué destruísse a cidade, ele mandou 2 vigias, 2 espias, 2 espiões, 2 James Bonds que não eram muito bons no que fazia, porque eles foram descobertos, era para ir em segredo. Mas o rei, eu fiquei sabendo que tem 2 espias aqui, eu fiquei sabendo que tem 2 espiões dentro da cidade, e nós vamos encontrar. Esses homens, eles fazem o quê? Eles vão lá, esses
escondem na casa de Raabe, aonde que era o lugar de trabalho dela também. Mas acontece de que o rei faz o seguinte, manda um exército para a casa de Raabe. Nós ficamos sabendo que 2 homens se esconderam aqui, que 2 homens vieram para aqui, e Raabe agora ela faz o quê? Realmente eles vieram. Eu não sabia de onde eles vieram, mas eles vieram aqui sim. Mas chegando à noite, na hora de fechar os portões da cidade, eles se foram. E eu não sei para onde. Ela mentiu. Porque aqueles homens estavam escondidos dentro da sua casa. Aqueles homens estavam lá. E agora ela era uma prostituta. Ela era mentirosa. Ela estava fazendo o quê? Ela estava mentindo para o rei. Ela estava pecando ainda mais. Com certeza, essa mulher tinha tudo para dar errado. Mas a graça de Deus alcançou. Aquela mulher, além das suas atividades imorais, ilegais, agora incluindo prostituição, injúria, cumplicidade com criminosos, traição contra o rei. Quando os soldados vão embora, a gente vê que aquela mulher simplesmente chega para eles e começa a negociar com eles a salvação, a mudança da casa dela. E pensa em algo que era para que você pensasse, pô, peraí, uma prostituta querendo misericórdia, uma prostituta querendo falar algo, pedir ajuda aos homens de Deus, né? Ou seja, a gente precisa entender que o propósito de Deus, ele não se limita ao nosso passado, porque essa mulher tinha tudo para dar errado, mas ainda assim, quando você vai lá em Hebreus no capítulo 11, os heróis da fé, essa mulher é citada lá como uma mulher de muita fé, de muita ousadia. Não importa, eles podiam simplesmente lá no livro de Hebreus falar assim, não, uma mulher chamada Raabe era uma heroína da fé, porque ela teve fé assim, cessada. Não, mas ele simplesmente destaca uma mulher prostituta chamada Raabe. Então não importa o passado, não importa os erros que a pessoa tenha cometido. O importante é quando a pessoa se arrepende. Não importa o que ela tenha feito. O importante é Deus, ele pode mudar, transformar o quadro de qualquer pessoa. A própria Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A transformação de Deus é ainda maior. A glória de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Quando nós ouvimos sobre Moisés, era um cidadão que tinha um chamado de Deus, mas se tornou um assassino. Agora nós olhamos uma mulher que também era chamada e escolhida do Senhor, mas a sociedade olhava como uma prostituta, como uma ninguém, como uma favelada, que não ia dar em nada. Mas Deus olha e fala assim, eu quero apagar o teu passado, eu quero apagar os teus pecados, eu quero apagar aquilo que o inimigo lançou de rótulo, de acusação sobre a tua vida, porque muitos de nós levamos acusações, muitos de nós levamos rótulos, isso aí é um maconheiro, isso aí não presta, isso vai ser um cachaceiro, isso vai morrer igual o pai dele, isso aí vai ser igual a mãe dela. Ninguém. E essa casa aí vai ser uma casa de separação, casamento não vai dar certo, vai ser isso, vai ser aquilo. São tantas palavras que as pessoas lançam sobre nós, que a gente fica assim, e agora? Será verdade? Ei, eu quero profetizar sobre a tua vida. Não importa como foi o casamento dos teus pais, não importa como tem sido a tua vida até hoje, o que importa é Deus tem uma promessa sobre a tua vida, a tua história, e a partir de hoje serão quebradas todas as palavras de maldição, serão quebradas todas as palavras contrárias, tudo aquilo que muitas vezes no passado está te acusando, mas já aconteceu isso. Ei, está quebrado pelo poder do nome de Jesus, e você vai conseguir viver os propósitos do Senhor para a tua vida. Ei, o propósito de Deus não se limita ao seu passado. Não importa o que você tenha feito ontem, não importa o que você tenha feito no passado, o que importa é você precisa viver os planos de Deus a partir de hoje. E Raabe nos ensina a confiar apesar do medo. Toda oportunidade de ter medo também é uma oportunidade de confiar em Deus. Sempre teremos medo de algo,
ou talvez de alguém, mas Deus quer que você coloque os medos diante dele e aprenda a confiar. Aquela mulher, ela foi ousada, ela confiou em Deus, porque naquela noite Raabe faz uma afirmação e um pedido ousado. Josué capítulo 2, no capítulo 2, verso 9, Raabe, ela começa a falar com aqueles homens mais ou menos assim: eu sei que o Deus de vocês não era o Deus dela, eu sei que o Deus de vocês abriu o mar diante de vocês e matou todo o exército de Faraó. Eu sei que o Deus de vocês, ele tem grandes poderes. Eu sei que o Deus de vocês pode fazer. E eu também sei que o Deus de vocês prometeu que vocês vão destruir Jericó. E se o Deus de vocês falou que vocês vão passar por aqui e destruir tudo, eu peço misericórdia. Ela sabia quem era o Deus daqueles homens. Ela já tinha ouvido falar. Muitas das vezes, a gente que diz que serve a Deus, a gente não tem a fé que aquela mulher teve. Porque o inimigo fala, a gente treme. As situações acontecem, a gente se esconde. Mas aquela mulher falou assim: ei, eu sei que eu sou inimiga do teu Deus. Eu sei que hoje a promessa é do seu Deus passar, destruir a minha cidade e todos morreram. A cidade, foi amaldiçoada ao ponto de que ninguém poderia mais abrir a cidade. Ao ponto de que Deus falou: ei, se alguém tentar reconstruir a cidade, vai morrer o seu filho primogênito. E no momento em que terminar, morre o outro filho. E foi assim que aconteceu. Um cidadão, ele começou a reconstruir Jericó e não colocar os primeiros portões, seu filho primogênito morreu. E na hora que ele conseguiu fechar a cidade, o outro filho morreu. A palavra se cumpriu. Foi uma promessa de maldição sobre aquela cidade. E ninguém podia quebrar essa maldição, a não ser que fosse um profeta maior do que Josué, que foi escolhido por Deus para liberar essa palavra sobre aquele lugar. A cidade foi queimada, destruída, e agora Jericó era um lugar de maldição. Só que quando você vai no Novo Testamento, você vê que um homem chamado Jesus, ele está passando na porta de Jericó, até que um homem mendigo, cego, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Profetas, homens que não se consideravam maiores do que Josué, não poderiam entrar em Jericó de forma alguma. Era uma cidade proibida para homens de Deus. Mas Jesus passa na porta de Jericó, cura Bartimeu, e Jesus entra em Jericó, quebrando a maldição, quebrando as palavras contrárias. Sabe o que acontece? Jericó era considerado um lugar de maldição. Jericó era considerado hoje um lugar de tráfico. Hoje, um bairro que as pessoas menosprezam, um lugar onde as pessoas falam assim: isso aí não dá nada de bom lá. Mas Jesus resolveu entrar no Autodependência. Jesus resolveu entrar na cidade de Petrópolis. Jesus resolveu entrar na tua casa, na tua família. Não importa o que falaram sobre a tua casa, não importa o que falaram sobre os teus filhos, não importa o que falaram sobre a tua história. No momento em que Jesus entra, ele muda a história. No momento em que Jesus entra, ele muda o quadro por completo. Não importa o histórico. Ah, mas aqui todo mundo é matador, aqui todo mundo é isso, aqui ninguém passa de série, aqui ninguém conseguiu se formar. São palavras mínimas e são situações que a gente vai vendo que a nossa casa não consegue avançar, os nossos filhos não conseguem crescer.
palavras de maldição, mas no momento em que Jesus decidiu entrar em Jericó, ele quebrou toda a palavra de maldição que tinha sido lançada. Ei, no momento em que Jesus entra sobre a tua vida, ele quebra toda a palavra de maldição, ele quebra tudo aquilo que muitas das vezes o inimigo lançou sobre a tua vida, as pessoas lançaram sobre ti, e Jesus está aqui. Você precisa dizer: ei, sobre a minha casa, em nome de Jesus, não há palavra de maldição. Os meus filhos, não existe palavra de maldição. Essa doença hereditária não vai vir sobre a minha vida, não vai vir sobre os meus filhos. Ei, o câncer não vai alcançar a tua casa. Porque muitas das vezes a gente fala assim: mas o câncer matou minha mãe, matou minha avó, matou não sei quem. E aí acontece o seguinte: eu tenho tudo para ser alguém que vai morrer no câncer. Mas hoje é a hora de você começar a declarar: Senhor, essa palavra vai entrar no meu coração, na minha vida, na minha mente, vai mudar. Vai arrancar o câncer, vai arrancar a palavra de maldição hereditária, vai arrancar a palavra do médico, vai arrancar a palavra do inferno, vai arrancar o que for e vai colocar na fé em Deus Todo-Poderoso e vai fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Então o que acontece? Raabe, ela fala para aqueles homens: ei, eu sei quem é o Deus de vocês. Aí aquela mulher, apesar da sua vida completamente destruída, ela pede para que aqueles homens possam salvar a sua casa. Para que aqueles homens, ela fala assim: ei, do mesmo jeito que eu escondi vocês e dei livramento para que o exército do rei não os matasse, eu quero livramento sobre a minha casa. Sabe o que é isso? É o poder da intercessão. A casa daquela mulher foi salva. Jericó foi destruída, os muros foram derrubados, os muros eram intransponíveis, o exército de Jericó era um dos melhores, mas acontece de que o povo de Deus, gritando, derrubou a muralha. Então hoje é o dia de você cantar, de você gritar e derrubar as muralhas. Hoje é o dia de profetizar sobre a tua casa uma nova vida, uma nova esperança, E com estas palavras que ela confessou diante de Deus e se rendeu, a misericórdia e a graça de Deus pôde lhe oferecer vida e transformação. Ou seja, mesmo com medo, aquela mulher ela não paralisou. Talvez você ainda esteja amedrontado de falar com Deus. Talvez você ainda esteja sem jeito de falar com Deus. Mas Deus, eu errei tanto, eu pequei tanto, eu falhei tanto. E Deus está falando contigo: deixa o medo de lado. Deixa as situações adversas de lado. O Deus de Israel hoje vem trazer livramento sobre a tua vida. O Deus de Israel hoje vem trazer misericórdia, graça e salvação sobre a tua casa. O encontro daquela mulher mudou o rumo da história dela. Na última semana nós falamos de quem? Muita gente, Ruth. Quem? Romanos. Mas em Romanos nós chegamos em Ruth. Falando de Romanos aí. Tá vendo? Tá afiado aí de Romanos. Mas a verdade é a seguinte: nós falamos de Ruth. E o que tem a ver Ruth com Raabe? O que tem a ver Ruth com Raabe? A verdade é que Ruth ela vem para a casa do pão junto com sua sogra Noemi. E ela encontra um homem chamado Boaz. Raabe era a mãe de Boaz. Está entendendo? Era uma prostituta. Era uma mulher que não teria, futuro, não teria perspectiva de vida alguma, mas no momento em que ela se rende ao Deus de Israel, ela vai para o acampamento dos israelitas. Depois que Jericó é destruído, ela se casa com um israelita e ela se torna a mãe de Boaz. Boaz é o remidor de Ruth, que é a avó de Davi. Que aí, quando nós falamos aqui, o cego de Jericó começa a gritar: Jesus, filho de... Uma prostituta. Ela começa a mudar o rumo da história dela de uma forma tão sobrenatural,
que ela faz parte da ascendência de Jesus. Está entendendo? Aí chega lá em Hebreus, eles falam assim: aquela mulher, uma prostituta, se tornou uma heroína da fé. Moisés, um assassino, libertou milhares de pessoas. Raá, uma prostituta, mudou a história e o quadro de muitas vidas, ao ponto de seu filho, né, ser o remidor de Ruth, e toda uma história até chegar a Jesus. Até o escritor aos Hebreus dizer: essa mulher foi uma heroína da fé. Né? A incrível história de Raabe não termina no Antigo Testamento, mas vai muito além. E aí eu quero voltar lá em Hebreus, em Êxodo capítulo 3, que diz assim: disse ainda Deus para Moisés, né? Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Seguir a Deus, Ele não nos livra do medo, mas mesmo assim, mesmo com medo, nós devemos ouvir a sua voz e seguir em frente, porque Ele irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Não é fácil. A gente fala assim: não, a partir de agora eu quero viver os planos do Senhor. A partir de agora eu vou estar na igreja novamente. Eu quero voltar a cantar no louvor. Eu quero voltar a dançar na igreja. Eu quero voltar a tocar. Eu quero fazer parte. Eu cuidava da cantina, eu limpava a igreja. Eu fazia algo na igreja, eu vivia os sonhos do Senhor. Mas eu ainda tenho medo. Eu ainda estou paralisado, mas eu tinha uma promessa de ser um pastor, eu tinha a promessa de ser um pregador, um evangelista. E aí, o medo muitas das vezes está me parando. Mas, como diz esse louvor que está cantando, né, o louvor vai cantar, é que a sarça veio no fogo e não se consumiu. A sarça, ela começa a arder e pegar fogo hoje. Ela começa a queimar hoje no teu coração. Ela começa a dizer: ei, filho, a sarça está pegando fogo e o medo não vai te parar. As situações não vão te parar mais. Por mais que você esteja amedrontado de se entregar, hoje o dia de você falar assim: Senhor, eu senti a sarça pegar fogo, eu senti que o meu coração ardeu de novo, e eu preciso voltar a viver os teus sonhos, eu preciso voltar a viver os teus planos. Senhor, eu parei, eu fiquei estagnado dentro da igreja por muito tempo, mas hoje Deus está falando: oi, filho, olha para mim, se aproxima, pode começar, se aproxima, e essa chama arderá constantemente dentro de você. Você pode se colocar.